Nós estávamos vendo na aula passada a figura do chamamento ao processo, né, como uma terceira espécie de intervenção de terceiros. Então, só para a gente poder retomar. É fundamental que vocês se lembrem que o chamamento ao processo serve também, tal como a denunciação da lide, para o exercício do direito de regresso. Mas não se confunde com a denunciação da lide, porque cabe em duas situações específicas muito particulares, que são as decorrentes de fiança. Então, quando o fiador for demandado, ele pode chamar ao processo o devedor principal, e cabe também no caso de solidariedade, o que significa dizer que se o credor move ação contra um devedor solidário, este pode chamar ao processo os demais. Nós estamos ainda examinando a hipótese de fiança, que tem muitas coisas importantes. Então, só para a gente poder retomar, eu dizia para vocês o seguinte: quando há uma fiança, existem sempre... Deixa eu melhorar a cor aqui. Não. Vamos tentar. Existem sempre três personagens, digamos, envolvidos, certo? Quais? Tem que ter um credor, tem que ter um devedor e tem que ter o fiador. O que me obriga a lembrar sempre de que a fiança pressupõe a existência de uma dívida, né, de uma obrigação, digamos, principal, porque não existe fiança solta no mundo. A fiança é um contrato de garantia de uma dívida. Tá bom. Então, o que nós estávamos vendo na aula passada? Que é possível, sim, senhores, o credor optar por mover ação direta e exclusivamente contra o fiador. Chegamos a ver isso, não foi? Inclusive, ou mesmo que esse fiador, professor, tenha o chamado benefício de ordem, resposta, mesmo. Porque se ele for demandado em caráter exclusivo, só ele, quando ele for citado, basta que no prazo de contestação ele requeira o chamamento ao processo do devedor principal. Então, é possível ajuizar, olha que importante, né, que interessante, sobretudo para quem advoga. É possível ajuizar uma ação de cobrança só contra o fiador? Mesmo que esse fiador tenha o benefício de ordem? Sim, porque bastará a este fiador, ele não vai sofrer prejuízo nenhum, porque bastará a ele chamar ao processo o devedor principal. Com o que forma-se no polo passivo um litisconsórcio entre fiador e devedor principal, de maneira que, em caso de acolhimento, ambos serão condenados. A sentença será proferida, uma sentença única, tanto contra o fiador, tanto condenando o fiador, quanto condenando o devedor principal ao pagamento da dívida. E é aí que vem o ponto onde nós paramos. Transitado em julgado, iniciada a fase de execução, vai ser preciso penhorar bens. E se o oficial de justiça, nesse momento, for primeiro em cima dos bens do fiador, quiser penhorar primeiro os bens do fiador, eis o momento em que o fiador vai peticionar, dizendo: excelência, dá licença. Eu sou fiador, eu tenho benefício de ordem, exijo que antes de serem atingidos e escutidos os meus bens, sejam primeiro penhorados tais e tais bens do devedor principal. Tá? Então, eu terminei a aula passada, dizendo para vocês o seguinte: se o fiador for demandado sozinho, como nós vimos que pode, e ele tiver benefício de ordem, caso ele queira exercer esse benefício de ordem lá na fase de execução, é indispensável
que ele faça o chamamento ao processo. Porque se ele não faz o chamamento ao processo e fica só contra ele a ação, quando chegar lá na fase executiva, ele não vai ter como exercer o benefício de ordem. Está claro? Acho que foi aí que nós paramos, não foi? Agora, como é que a gente pode aprofundar essa... Acho que a última coisa que eu falei, me corrijam se eu estiver errado, a última coisa que eu falei foi o seguinte: então, gente, se o fiador é demandado sozinho, só ele, só contra ele a ação, e ele não faz o chamamento, ou porque esqueceu, ou porque não sabia fazer, ou porque não quis, isso equivale a uma renúncia tácita ao exercício do benefício de ordem. Mas, por favor, isso não significa que tenha havido renúncia ao direito de regresso do fiador contra o devedor principal. Porque o direito de regresso poderá ser exercido, sem dúvida nenhuma, numa ação posterior de regresso. Lembram? Uma questão que às vezes as pessoas formulam para mim, importante, interessante, que a gente não enfrentou na aula passada, é a seguinte: professor, talvez é verdade, o fiador tem o benefício de ordem, né? O fiador tem direito de exigir que primeiro sejam atingidos os bens do devedor principal. Mas o artigo do Código Civil que cria o benefício de ordem em favor do fiador autoriza que, quando for celebrado o contrato de fiança, o fiador possa, se ele quiser, renunciar ao benefício de ordem. Portanto, o benefício de ordem pode ser renunciado pelo fiador no contrato de fiança. Quem advoga na área de locação, por exemplo, sabe que a coisa mais comum, mais frequente, é que o fiador, ao assinar o contrato, abra mão do benefício. Tem sempre uma cláusula ali do contrato dizendo que o fiador abre mão do benefício de ordem. Bom, surge a questão, então, se for assim, se ele tiver renunciado ao benefício de ordem, se abriu mão do benefício de ordem, e for demandado sozinho, primeira pergunta, ele ainda pode fazer o chamamento ao processo? Lembre, o chamamento ao processo, gente, precisa ser feito para que haja o exercício do benefício de ordem. Mas não é essa a função principal do chamamento. Aula passada, qual é a principal razão de ser do chamamento ao processo? É para o exercício do direito de regresso. E, mesmo tendo renunciado ao benefício, o fiador continua tendo o direito de regresso? Sim. Então, vale a pena ele chamar ao processo o devedor principal? Resposta: vale. Por quê? Porque aí, quando o juiz der a sentença, tendo sido feito o chamamento ao processo, a sentença vai ser contra os dois. E, na fase de execução, ainda que o fiador tenha renunciado ao benefício, se o oficial de justiça for primeiro para cima dele e executar os seus bens, o fiador já vai poder, nos mesmos autos, sem necessidade de um processo superveniente, de um processo posterior, voltar-se contra o devedor principal. No mesmo processo, sem necessidade de uma ação superveniente autônoma de regresso. Ao passo que, se ele não fizer o chamamento do devedor, só ele vai ser condenado. O que significa que depois, para poder reaver o dinheiro, ele vai ter que mover uma outra ação contra o devedor principal. Em síntese, deixa eu ver se vocês entendem, resumindo tudo o que eu disse, né, para a gente concluir isso que tinha ficado pela metade na aula passada. Senhores advogados, é possível mover uma ação de cobrança só contra o fiador? Resposta: é. Mesmo que esse fiador tenha o benefício de ordem? Sim. Agora,
Caberá a esse fiador fazer o quê quando ele for citado? Além de contestar, fazer o chamamento ao processo do devedor. E qual é a vantagem, professor, de se fazer esse chamamento ao processo? Duas vantagens fundamentais. Primeiro, é preciso que ele faça o chamamento ao processo para poder, na fase executiva, exercer o benefício de ordem. E segunda e principal vantagem, é preciso que ele faça o chamamento ao processo para poder exercer o direito de regresso no mesmo processo, sem necessidade de depois ter que mover uma ação de regresso autônoma. Não é tão difícil, ou é? Ok. Eu poderia parar esse assunto aqui, que eu já vi que vocês entenderam a fiança, direito de regresso, mas eu quero aprofundar um pouquinho mais, que eu quero que vocês saiam daqui sabendo tudo sobre chamamento ao processo e fiança. Gente, todo mundo sabe, eu já disse aqui no começo da aula, que a fiança é um contrato acessório. Porque ele é assinado, firmado, para garantir uma obrigação principal, uma dívida. Bom, por que eu estou dizendo isso? Reparem que em todos os exemplos que eu dei até agora na lousa, todos esses exemplos que nós acompanhamos, nós tínhamos uma dívida que não foi paga e que deu ensejo ao ajuizamento de uma ação de cobrança. O que significava dizer que esta dívida, assegurada, garantida pela fiança, não estava ainda consubstanciada num título executivo. Tanto que nós somos obrigados a ajuizar uma ação de cobrança. Todos de acordo? Mas, por outro lado, vocês sabem também que existem certas dívidas que já vêm constituídas, consubstanciadas, num título executivo extrajudicial. Por exemplo, uma dívida como se chama? Uma dívida decorrente de uma nota promissória, uma dívida decorrente de um cheque, uma dívida, gente, decorrente de um contrato de locação. Não sei se vocês estão familiarizados com isso, mas um contrato de locação é título executivo extrajudicial, mesmo que não assinado por testemunho. Basta que seja um contrato escrito de locação, ele será título executivo extrajudicial. E vamos imaginar exatamente que esta dívida, consubstanciada neste título, seja garantida por uma fiança. Fiança. Ora, vocês sabem que o acessório segue o principal. Então, se a dívida está garantida por um título executivo, consubstanciada num título executivo extrajudicial, a fiança também se caracterizará por uma obrigação contida nesse título executivo extrajudicial. Tá? O que muda? O que muda é que, se a dívida não for paga na data oportuna, em vez de o credor mover uma ação de cobrança, ele vai mover o quê, senhores advogados, se a dívida já está consubstanciada num título executivo extrajudicial? Ele vai mover uma execução por título extrajudicial. Então, vamos alterar aqui os nossos fatores. Deixa eu só apagar aqui. Então, em vez de ação de cobrança, o que nós vamos ter, deixa eu só pôr assim, é uma execução. Uma execução. Execução por título extrajudicial. Portanto, vamos acompanhar uma execução direta, isto é, uma execução que não terá sido precedida de nenhum processo de conhecimento. Agora, vamos pensar comigo, gente, isso é muito importante, pouca gente entende ou pouca gente sabe isso. O credor,
pode promover essa execução diretamente contra o devedor principal? Sim ou não? Pergunta quase cretina. Claro que sim. O devedor principal é o devedor. Então, é possível ao credor mover ação contra o devedor. Tá? Segunda pergunta. É possível o credor já mover ação, incluindo no polo passivo os dois, isto é, o devedor e o fiador? Promover a execução contra os dois? Resposta: sim. Por quê? Porque se a obrigação principal está garantida por um título executivo, a fiança, que é acessória, também está garantida. E o fiador, caso queira exercer, caso tenha e queira exercer o benefício de ordem, está assegurado o seu direito? Bom, se a execução for movida contra os dois, caso o oficial de justiça queira ir primeiro para cima do fiador e penhorar os seus bens, basta que o fiador, neste momento, exerça o benefício de ordem, indicando ou exigindo que primeiro sejam penhorados os bens do devedor principal. Tudo bem? Agora vem o ponto mais importante e mais complicado, mais 1 minuto de total atenção de vocês. Será, gente, agora que é possível, me ajudem aqui, que o credor exequente queira promover essa execução exclusivamente contra o fiador, só contra o fiador? Bom, professor, você não falou que sim alguns minutos atrás? Bom, o que eu disse para vocês alguns minutos atrás é que é possível para o credor promover uma ação de cobrança contra o fiador, ainda que ele tenha benefício de ordem, porque promovida a ação contra o fiador, bastará que ele chame ao processo o devedor principal. Agora, nós mudamos um pouco a pergunta. O que eu estou perguntando agora não é se o credor pode mover uma ação de cobrança, e que isso nós vimos que pode. O que eu estou perguntando é se o credor pode promover já uma execução contra o fiador, sem incluir o devedor principal. Aqui nós temos um problema. Por quê, gente? Agora acompanhe meu raciocínio, não copie. Por que nós vimos que dava para mover a ação só contra o fiador? Porque o fiador tinha um instrumento, tinha um mecanismo, que é o chamamento ao processo, pelo qual ele podia forçar, trazer para o processo o devedor principal. Agora aqui nós estamos diante de um processo de execução. E se vocês têm boa memória, logo que nós começamos a estudar as execuções, eu disse para vocês que no processo de execução não cabe nenhuma das espécies de intervenção de terceiros. Foi uma das primeiras coisas que eu falei quando nós entramos no assunto de intervenção de terceiros. A intervenção de terceiros é própria, é típica do processo de conhecimento, não do processo de execução. O que significa dizer que não cabe chamamento ao processo aqui. E se não cabe chamamento ao processo, nós temos um problema. A ação foi só ajuizada só contra o fiador? Como é que vai fazer esse fiador para exercer o seu benefício de ordem, se ele não pode chamar ao processo, porque não cabe chamamento? Se ele não pode chamar ao processo o devedor principal? Nós vamos estar prejudicando o fiador. Por quê? Porque ele vai ficar impossibilitado de exercer o seu direito de regresso, uma vez que não cabe o chamamento ao processo. Conclusão: o juiz não deve receber essa petição inicial de execução contra o fiador. Por quê? Porque se a execução for movida dessa forma, prejudica o benefício de ordem do fiador, porque o fiador não tem como chamar o processo o devedor principal. Mas, gente, calma, não terminou. Mas, professor, sabe o que acontece? Eu advogo, sabe, nessa área. Gosto muito, tal, locação, etc.
E eu já vi, professor. Eu sempre tenho um pouco de medo dessa pergunta. Eu já vi, professor, execuções ajuizadas contra o fiador, só contra o fiador, e o juiz deixou. E a execução foi adiante. Ao que eu respondo, eu também já vi, e pior, eu também já deixei. Aí vem a pergunta clássica, então. Mas, professor, como que você deixou a execução ser movida só contra o fiador? Como é que esse fiador fez para exercer o benefício de ordem? Acho que se vocês refletirem um pouco, vocês conseguem responder. Gente, só cabe execução diretamente contra o fiador, sem incluir o devedor principal, se esse fiador previamente, contratualmente, tiver feito o quê? Se ele renunciou ao benefício de ordem. Se ele tiver previamente renunciado ao benefício de ordem, o ajuizamento da execução diretamente contra ele não lhe trará nenhum prejuízo. Por quê? Porque ele já renunciou antecipadamente, contratualmente, ao benefício. Aí sim, a execução pode ser dirigida exclusivamente contra ele, fiador. Tá? Resumão. Olha que pergunta ótima num concurso. Eu até se fosse um examinador de concurso, acho que faria uma pergunta desse tipo. Eu perguntaria assim, muito genericamente. É possível ao credor demandar exclusivamente o fiador? É possível ao credor demandar exclusivamente o fiador? Qual é a resposta? Depende. Depende é sempre uma boa. Depende. Se se tratar, a pergunta diz demandar. Demandar é uma palavra que abrange tudo. Então, acho que a melhor resposta numa prova escrita seria dizer, depende. Se o processo a ser ajuizado for um processo de conhecimento, o credor pode demandar exclusivamente o fiador, tenha ele ou não benefício de ordem. Porque ainda que ele tenha, bastará ao fiador chamar ao processo o devedor principal, o que é possível no processo de conhecimento. Mas, se a demanda a ser ajuizada for de execução, como nela não cabe chamamento ao processo, o credor só pode se dirigir diretamente ao fiador se ele tiver renunciado ao benefício de ordem. Interessante, né? E com isso eu acho que a gente esgota, né, as possibilidades relacionadas à fiança e ao chamamento ao processo. Ótimo. Acontece que o chamamento ao processo também cabe numa segunda hipótese, além da fiança, que é a hipótese da solidariedade. Então, passemos agora para a hipótese de solidariedade. Solidariedade. Vocês, só relembrando alguns conceitos, que vocês certamente estão familiarizados, vocês se lembram que a solidariedade, ou a obrigação solidária, é aquela que permite ao credor exigir integralmente a obrigação de qualquer um dos devedores solidários, né? Ou, dizendo de uma outra maneira, quando não há solidariedade, o credor só pode exigir de cada devedor a sua quota à parte. Ao passo que quando há solidariedade, o credor pode exigir de cada um dos devedores solidários a obrigação inteira. Então, só lembrando, se há promove ação
em face de B. Não, vamos imaginar. Se A é credor de R$5.000, de B, C, D e E, credor. O que a gente tem que verificar? Então, se A é credor de B, C, D e E. Bom, se não há solidariedade entre eles, só vai ser possível cobrar de cada um a sua parte, a sua fração. Agora, se houver solidariedade, haverá para o credor a opção de, querendo, cobrar integralmente a dívida de qualquer um dos devedores. O que significa dizer que será perfeitamente possível, fiz um pouco grande aqui, que A promova a ação só contra B, cobrando tudo, os 5.000. Não é assim? 5.000. Não é? Agora, lembrem-se, o chamamento ao processo serve para o exercício do direito de regresso. Onde é que está o direito de regresso no caso de devedores solidários? Está em que aquele que for condenado, ou aquele que tiver que suportar integralmente a obrigação, tem direito de regresso contra os demais devedores solidários. Tá? Então, se o B tivesse que pagar os 5.000 integralmente, ele tem direito de regresso contra os demais. Então, para poder exercer o direito de regresso neste mesmo processo, sem necessidade de depois ter que mover uma ação autônoma, o que ele tem que fazer? Chamar ao processo os demais devedores solidários. Tá? E vou falar uma coisa meio óbvia, mas importante aqui, que eu queria que vocês me ajudassem. Acho que não é difícil. Vocês concordam se eu disser que há uma diferença entre o direito de regresso que o fiador tem em relação ao devedor principal e o direito de regresso que o devedor solidário tem em relação aos demais devedores solidários? Qual é a diferença? Os dois são direito de regresso, estou de acordo. Mas qual é a diferença? A diferença é que o fiador não é o devedor. O fiador é o fiador. Né? Ele é alguém que tem, como nós vimos na aula passada, ele não tem a obrigação, ele não tem o débito, ele tem apenas a responsabilidade. O que significa dizer que o fiador que paga tem direito de regresso sobre qual valor? O fiador tem o direito de reaver tudo que ele pagou. É diferente do devedor solidário que tenha feito o pagamento, vocês já estão percebendo? Porque o devedor solidário é devedor, junto com outros. Então, caso ele faça o pagamento integral da dívida, caso B pague os 5.000, ele vai poder recobrar dos seus amigos quanto? Vamos imaginar que seja 4.000 a dívida, senão ninguém consegue fazer a conta aqui. 4.000. Bom, são 4 devedores, o débito é 4.000. Se B pagar sozinho os 4.000, ele não vai ter direito de reaver tudo. Ele vai ter direito de reaver ele pagou 4.000, são 4 devedores. Isso significa que, teoricamente, é 1.000 para cada um. Se ele pagou 4.000, ele tem de reaver direito de reaver dos demais apenas 3.000 e não tudo. Né? 3.000. Existe até uma questão que o Código Civil resolve expressamente, não sei se vocês vão se lembrar. Deixa eu ver. Então vejam, se a gente move a ação só contra B, cobrando 4.000, e ele tem esses devedores solidários aqui, caso ele pague os 4.000, ele tem o direito de reaver 3. Né? A dúvida que surge é a seguinte: esses 3, ele pode escolher qualquer um dos seus companheiros para dele cobrar os 3.000,
ou ele só pode cobrar dos seus companheiros, de cada qual dos seus companheiros, as respectivas cotas partes, isto é, 1000 desse, 1000 desse e 1000 desse. Como é que funciona quando há a solidariedade? Entenderam a pergunta? O Código Civil é expresso. O devedor solidário que pagar integralmente a dívida poderá reaver dos demais as respectivas cotas. Respectivas cotas. Tá? Então seria 1000 desse, 1000 desse e 1000 desse. Tá? Então essas são as regras sobre solidariedade do direito material. Do ponto de vista processual, do ponto de vista do processo civil, que afinal de contas é o que nos interessa, a coisa vai funcionar da seguinte forma. Imaginemos que, porque vejam, se há solidariedade, gente, se há solidariedade, isso significa dizer que, primeiro, vai caber ao credor resolver o que ele vai fazer. Se o credor quiser, ele já pode mover a ação diretamente contra os 4? Sim ou não? Sim, caso em que haverá que fenômeno, eu até me lembro de ter falado especificamente da solidariedade, que fenômeno haverá aí? Litisconsórcio, que tipo? Facultativo, porque a obrigação pode ser cobrada de um. Então, litisconsórcio, facultativo e simples. Né? É o primeiro caso de liame do artigo 46, inciso 1, lembra? O artigo 46 enumera casos em que há liame suficiente, a primeira hipótese é da solidariedade. Então, litisconsórcio facultativo simples. Agora, é perfeitamente possível que o credor opte por promover a ação exclusivamente contra o devedor que ele escolher. E aqui vem o ponto importante que causa alguma perplexidade. Atenção agora. Caso o credor opte por mover a ação só contra um, como este um sabe que pagando a dívida ele terá direito de regresso contra os demais, este devedor demandado pode chamar ao processo os demais devedores solidários. Tá? Então nós vamos ter um devedor chamando ao processo os demais devedores, que passam a integrar o polo passivo. Agora vem um ponto importante. Deferido o chamamento ao processo, forma-se entre o chamante e os chamados um litisconsórcio. Tal como acontecia na denunciação da lide entre denunciante e denunciante. Só que aqui com mais vigor ainda. Aqui é um litisconsórcio mesmo. Até porque é credor de B, de C, de D e de E. Tá? De tal sorte, aqui que causa um pouco de espanto, que se o juiz ao final julgar procedente, o juiz vai condenar os 4. Os 4. Podendo, na fase de execução, o oficial de justiça ir para cima de qualquer um dos 4. O oficial de justiça não precisa ir primeiro para cima daquele contra quem a ação foi inicialmente proposta. Não. Deferido o chamamento ao processo, é como se a ação tivesse sido ajuizada contra os 4, que na sentença serão solidariamente condenados a pagar a dívida. O que significa dizer que o oficial de justiça pode ir para cima desse, conforme o que seja mais fácil de encontrar bens. Pode o oficial de justiça penhorar primeiro bens de E? Pode. Agora, o mais importante, gente, por isso que o chamamento ao processo, tal como a denunciação da lide, tem muito a ver com economia processual. Que é o seguinte, caso na fase de execução o E acabe arcando integralmente com a dívida, caso na fase de execução o E acabe arcando integralmente com a dívida, nos mesmos autos, no mesmo processo, em continuação, ele vai poder reexecutar os seus companheiros
pelas respectivas partes, sem necessidade do ajuizamento de uma ação de regresso autônomo. Então, deixa eu ver se vocês entenderam. Sobre a fiança, nós já falamos, já terminamos. Agora estamos falando de solidariedade. No caso da solidariedade, o que vai acontecer é o seguinte, veja se vocês concordam comigo. Se o credor quiser e já promover ação contra todos os devedores solidários, não haverá chamamento ao processo. O que haverá será um litisconsórcio facultativo simples. Bom, mas se o credor, por alguma razão, ajuizar a ação só contra um ou não contra todos os devedores solidários, é possível que os que forem demandados chamem, tragam para o processo os demais devedores solidários, formando-se entre eles um litisconsórcio, como se a ação tivesse sido ajuizada contra os quatro. E na sentença o juiz condenará, se for o caso, condenará todos solidariamente. Seja lá quem na fase de execução arcar integralmente com a dívida, poderá nos mesmos autos reexecutar os companheiros pelas respectivas cotas partes. Não é difícil, né? Ou é? Não. Eu vou aproveitar esse exemplo que está na lousa para mostrar uma coisa que eu acho muito interessante para vocês, que até os anos 80 causou alguma polêmica, hoje não causa mais. Gente, parem um minuto. Isso que eu falo agora vocês não precisam copiar, não. É mais para vocês entenderem mesmo. Eu acho interessante, do ponto de vista conceitual. O nosso Código de Processo Civil é dos anos 70. Né? E quando ele entrou em vigor, ele trazia uma série de novidades, uma série de institutos novos, uma série de regras novas, e trazia o chamamento ao processo, isso que nós estamos estudando. E hoje a gente não tem muita ideia, mas nos anos 70, até nos anos 80, essa figura que nós estamos estudando do chamamento ao processo trouxe muito espanto, muita perplexidade, muita surpresa para os processualistas. Porque se vocês pararem para pensar, o chamamento ao processo tem uma coisa que às vezes passa despercebida da gente hoje em dia, mas que é muito interessante. Qual? Existe uma regra mais ou menos sagrada do processo civil, que quem escolhe contra quem vai demandar é sempre o autor. Estou certo ou estou errado? É o autor que elabora a petição inicial e nela indicando quem será o réu. Claro que se ele demandar contra uma pessoa errada, que for parte ilegítima, o que o juiz pode fazer é extinguir o processo, não deixar ir adiante. Mas é o autor que escolhe contra quem ele vai demandar. Pois bem, a grande novidade trazida pelo chamamento ao processo, vocês pararem para pensar, a grande perplexidade que o chamamento ao processo trouxe foi o seguinte: no caso da solidariedade, havendo solidariedade, cabe ao credor escolher. E, de fato, imaginemos que o credor A opte, como é direito dele, mover a ação só contra B. O que causa espanto no chamamento ao processo é que o chamamento ao processo permite ao réu chamar para o processo outros personagens, outros participantes, para figurarem junto com ele na condição de co-réus. Como se o autor tivesse proposto a ação contra os quatro. Sabemos que não propôs, ele escolheu um. Mas o chamamento ao processo permite a esse um, que é réu, acrescentar ao polo passivo outros réus. E isso nos anos 70, 80, era uma grande novidade, causou um enorme espanto. Tanto assim que foi tal o espanto que isso causou, que alguns processualistas, até os anos 80, chegaram a propor uma teoria, uma doutrina sobre o chamamento ao processo, que acabou não vingando, mas que eu acho interessante vocês saberem. Alguns processualistas começaram a achar o seguinte:
Se A move a ação só contra B, se ele escolhe o devedor contra quem ele quer demandar, caso esse devedor B queira chamar ao processo os seus 3 companheiros, esses 3 companheiros não devem figurar junto com ele aqui embaixo, na condição de corréus, como se a ação tivesse sido movida contra os 4. Não. Alguns processualistas nos anos 70 e 80 sugeriam ou defenderam a tese de que, promovida a ação de A contra B, caso B faça o chamamento ao processo, formar-se-á, dentro do mesmo processo, uma nova relação do chamante B contra os chamados C, D e E. Então vejam, para esses processualistas, vejam, essa corrente não vingou, mas é interessante vocês saberem. Para esses processualistas, então, quando havia o chamamento ao processo, formavam-se 2 relações dentro do mesmo processo. A de A contra B, que foi contra quem ele propôs a ação, e a de B contra C, D e E para o exercício do direito de regresso. De tal maneira que, se nós acolhêssemos essa teoria dos anos 70 e 80, a diferença prática seria a seguinte: caso A promovesse ação contra B cobrando 4.000, e B fizesse o chamamento ao processo de C, D e E, em caso de procedência, apenas B seria condenado a pagar os 4.000. E em ele pagando, ele poderia cobrar de C, D e E as respectivas cotas, 1.000 de cada um. Porém, para os defensores dessa teoria, A jamais poderia cobrar de C, D e E, porque afinal de contas não propôs ação contra eles. Só que essa corrente, essa teoria, não vingou, porque não é isso que diz o nosso Código de Processo Civil. O nosso Código de Processo Civil diz que chamante e chamados formarão um litisconsórcio. O que significa dizer que o certo, então, é que se A promover ação só contra B e B chamar ao processo os seus colegas, em vez de se formar uma segunda relação, esses colegas assumirão a condição de litisconsórcios passivos de corréus, como se a ação tivesse sido ajuizada contra os 4. O que significa dizer, qual é a vantagem prática dessa solução, que é a solução correta? É que em caso de procedência, os 4 serão condenados, e A vai poder executar diretamente qualquer um dos 4, sendo que aquele que pagar pode, nos mesmos autos, reexecutar os demais. Alguém poderia levantar o dedo e dizer, mas professor, A não quis mover ação contra esses 3. C, D, mesmo assim a gente vai considerá-los corréus? Vai. Mas professor, isso não prejudica A? Resposta, não. Pelo contrário, pelo seguinte, se essa ação for julgada procedente, qual é a grande vantagem para A que essa solução traz? É que se ela for julgada procedente, os 4 são condenados, de tal maneira que a execução poderá se dirigir contra os 4. Ou seja, o credor não terá um patrimônio à sua disposição, mas 4. Aí vocês vão dizer, professor, mas você está pressupondo que o processo seja julgado procedente. E se ele for julgado improcedente? O A não vai ter prejuízo? Vamos pensar, vamos refletir um pouco. Em caso de improcedência, gente, o A não ganhou. Qual é o prejuízo que ele pode ter? Ele vai ter que pagar custas e honorários advocatícios. Tá? Agora vem a pergunta importante. A
Em caso de improcedência, vai ter que pagar honorários advocatícios para quem? Lembrando que os honorários são regidos pelo princípio da causalidade. Em caso de improcedência, o juiz, claro, só condenará a pagar os honorários advocatícios de B, que foi contra quem ele promoveu a ação. Ah, professor, e quem é que vai pagar os honorários advocatícios de C, D e E? Quem os chamou ao processo. Portanto, reparem, para concluir, reparem, é verdade que com o chamamento ao processo, a gente está autorizando o réu a trazer para o processo outros réus, independentemente da vontade do autor. Estou de acordo. Mas, por outro lado, é verdade que o autor, com isso, não sofre nenhum prejuízo. Muito pelo contrário, ele só tem vantagem, só tem benefícios. Sim? Bom, então agora, gente, se eu não estou enganado, nós conseguimos finalmente estudar, saber, conhecer as duas hipóteses de cabimento do chamamento ao processo. São só essas duas. Ou é fiança, ou é solidariedade. O que faltaria nós falarmos? Eu acho que falta, só para concluir o nosso estudo do chamamento ao processo, falar uma palavrinha, e isso eu faço em 10 minutos, 5 minutos, uma palavrinha sobre o procedimento do chamamento ao processo. Procedimento. Gente, eu tenho uma certa preocupação aqui de fazer uma comparação entre o chamamento ao processo e a denunciação da lide, porque ambos servem para o exercício do direito de regresso. Mas nós vimos que tem diferença. Primeiro, porque o chamamento ao processo é específico. Vocês estão de acordo? Só cabe em caso de fiança e solidariedade, ao passo que a denunciação da lide cabe em geral. Mas tem uma segunda diferença muito importante, que é... Como é que eu vou dizer isso? Eu até já falei na aula passada, mas deixa eu ver se eu consigo dizer rapidamente. Na denunciação da lide, lembra o caso da seguradora. A é vítima de um acidente. B é o causador. E C é a seguradora. Vocês lembram, vocês concordam quando eu disse que a denunciada, a seguradora, tem relação jurídica com o denunciante? Lembram? Mas não existe uma relação jurídica direta e imediata entre a vítima e a seguradora do denunciante, do causador. Vocês estão de acordo? No chamamento ao processo, voltando aqui para o nosso exemplo, a ação é movida só por B. E B chama o processo C, D e E. Mas vocês concordam que existe relação jurídica direta de A, não só com B, mas também com C, D e E, razão pela qual, quando há o chamamento ao processo, aqui sim há um verdadeiro e legítimo litisconsórcio. Bom, por que eu estou dizendo isso? Pelo seguinte, na denunciação, nós vimos na denunciação da lide, quer dizer, tanto a denunciação quanto o chamamento são formas de intervenção de terceiros provocadas, né? Quer dizer, tanto na denunciação quanto no chamamento, são as partes que chamam. Mas há uma diferença aqui, importante. É que a denunciação da lide pode ser requerida por qual das partes? Eu insisti muito nisso, dei até exemplos. A denunciação da lide pode ser requerida tanto pelo autor quanto pelo réu. Isto é, pode ser requerida por quem tenha direito de regresso. E isso pode ser tanto o autor quanto o réu. O chamamento ao processo, não. O chamamento ao processo também é provocada. Mas só pode ser provocada por quem? Só quem que pode requerer o chamamento ao processo? Resposta: só o réu. Por que não?
tudo isso para fazer a pergunta, por que será que o autor não pode fazer o chamamento ao processo? Pensem. Porque é ele que propõe a ação. Se ele queria trazer outras pessoas por polo passivo, bastava ele tê-las incluído na petição, até porque ele tem relação jurídica direta com essas pessoas. Então não teria o menor cabimento deferir a ele o chamamento ao processo. Se ele quer trazer alguém para o processo, basta ele incluir na petição inicial. Tá? Então, quem pode requerer o chamamento ao processo é sempre o réu. Não existe chamamento ao processo pelo autor, é sempre pelo réu. Denunciação da lide, sim. Tá? Professor, e qual é o procedimento do chamamento ao processo requerido pelo réu? Felizmente, aqui nós não precisamos perder tempo. Existe um artigo do Código de Processo Civil que diz o procedimento do chamamento ao processo pelo réu. O procedimento observará as mesmas regras da denunciação da lide pelo réu. Isto é, então, repito, o chamamento ao processo, que só pode ser requerido pelo réu, seguirá as mesmas regras procedimentais da denunciação da lide pelo réu. Não sei se vocês lembram, se vocês virarem aí 10 páginas do caderno de vocês, ou 5, sei lá quantas páginas, vocês vão verificar que recentemente nós estudamos o procedimento da denunciação da lide requerida pelo réu e pelo autor. Claro que as regras que nós vamos aplicar são as da denunciação da lide requerida pelo réu, porque o chamamento ao processo só pode ser feito pelo réu. Portanto, qual é o momento oportuno para se oferecer o chamamento ao processo? O prazo de contestação. Feito o chamamento ao processo, o que a gente faz? Cita o chamado, que passa a integrar o polo passivo na condição de litisconsorte, com que, se ele tiver um advogado diferente, os prazos passam a ocorrer em dobro. E aí por diante, e assim por diante. Tudo bem? Com isso, se eu não estou enganado, nós concluímos o nosso estudo do chamamento ao processo e quero já então começar a examinar com vocês a quarta e penúltima forma de intervenção de terceiros, que eu particularmente acho uma das mais interessantes, se não a mais, que é a oposição. Gosto bastante dessa figura de intervenção de terceiros, embora não seja assim tão comum, mas é muito interessante. Oposição. Bom, vamos lá. Bom, vamos primeiro entender o que é a oposição, quando que ela cabe. Como toda forma de intervenção de terceiros, naturalmente a oposição pressupõe que existe uma ação em andamento. Todo mundo sabe nessa altura do curso que não existe intervenção de terceiros isolada e solta. Numa intervenção de terceiros é sempre uma ação que está em andamento, né? No caso da oposição, então nós temos que pressupor uma ação em andamento, na qual autor e réu disputam, evidentemente, uma coisa, um bem, um direito, que, por isso mesmo, por ser o objeto da disputa entre autor e réu, vai receber o nome técnico de coisa litigiosa. Espero não estar falando nenhuma novidade aqui. Coisa litigiosa. Tá? Até vocês já sabem bastante bem, mas vale a pena relembrar. A partir de que momento no curso do processo o objeto da disputa pode tecnicamente ser chamado de coisa litigiosa? Tem um momento aqui. É a partir da... Lembram-se dos efeitos da citação? A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e
faz litigiosa a coisa. Então, a partir do momento em que tiver havido a citação do réu, a coisa, digamos, adquire essa qualidade de litigiosa. Reparem, se A e B estão disputando uma coisa, vamos imaginar que B lutará, B se esforçará, se empenhará para manter a coisa consigo. Ao passo que A, por sua vez, lutará e se empenhará para reaver a coisa. Né? Haverá oposição quando um terceiro, portanto alguém que não é parte, quiser ir a juízo para pedir uma coisa específica, para pedir ao juiz que não acolha nem o pedido do réu, nem o pedido do autor da ação principal, porque quem tem direito ao bem, quem faz jus à coisa litigiosa, é ele, terceiro. Isto é, a oposição é uma forma de intervenção de terceiros, na qual o opoente postula a mesma coisa ou o mesmo direito, que é disputado na lide principal, ou na lide originária. Não é? Isto é o terceiro que vai pedir para, digamos, entrar no processo para disputar o mesmo bem. Aliás, isso é muito importante. O que caracteriza a oposição e o que vai nos permitir diferenciar a oposição de outras ações é que na oposição o opoente entra na briga, pedindo ao juiz diretamente que não acolha o pedido nem do autor, nem do réu, e sim o dele. Pode parecer brincadeira, mas é verdade o que eu vou dizer agora. A coisa já era litigiosa. Com a oposição, a coisa fica super litigiosa. Porque em vez de 2 pretendentes, nós passamos a ter 3. Todos querendo a mesma coisa. Tá? Agora, é claro, agora vamos... Tudo bem, acho que já temos já temos o cenário da oposição. Agora, como é que ela vai funcionar? Já tem ação em andamento. Como é que o opoente faz para entrar nessa briga? Bom, então ele tem que vir com a sua oposição. O que é a oposição? A oposição é uma ação, uma nova ação. Vocês não vão estranhar nessa altura do curso e da vida de vocês, vocês não vão estranhar o fato de uma intervenção de terceiros ter natureza jurídica de ação. Nós vimos que a denunciação da lide tem natureza jurídica de ação. O chamamento ao processo, não falei, mas o chamamento ao processo tem natureza jurídica de ação. E a oposição também. Só que com uma diferença. O chamamento e a denunciação tem natureza de ação, mas são formas de intervenção de terceiros provocada. Portanto, é uma ação das partes para trazer o terceiro. Já a oposição é forma de intervenção de terceiros voluntária. Portanto, é uma ação do terceiro contra as partes. Né? É o terceiro que vem com a sua ação de oposição. E muito importante, gente. Olhem para a lousa um minutinho. Vocês concordam que se há uma ação principal, na qual A e B disputam um bem, isso significa dizer que tanto A quanto B têm pretensões em relação a este bem. Quais pretensões? B, a de mantê-lo. A de reavê-lo. Se o C vem com a sua oposição para dizer que a coisa tem que ficar com ele, se é isso que C quer,
Ao entrar com a oposição, ele tem que conseguir, para ter êxito na sua oposição, afastar as duas pretensões, os dois pretendentes que disputam o bem. O que significa dizer que o opoente vai dirigir a sua oposição contra quem? Ele tem que mover, o terceiro tem que pôr na oposição quem no polo passivo? Os dois. Porque ele tem que dar um jeito de afastar tanto a pretensão de A de reaver o bem, quanto a pretensão de B de mantê-lo. Ou seja, como C vai entrar na briga, ele tem que incluir os dois que já estão brigando no polo passivo. Tem que. O que significa dizer que no polo passivo da oposição haverá sempre qual fenômeno velho conhecido nosso. Um litisconsórcio necessário, aqui necessário, composto pelo autor ou autores e réu ou réus da lide principal. Então parem um pouquinho e voltemos aqui para... Quantas ações vocês estão enxergando aqui na lousa? Tem duas. Tem a ação originária de A contra B, e depois veio a oposição de C contra A e B. Tá? Então, veja, litisconsórcio necessário do opoente, que é aquele que move a oposição. Litisconsórcio necessário e simples, naturalmente, porque o resultado pode ser diferente em relação a cada um. Quem move a oposição chama-se opoente, e os litisconsortes passivos chamam-se opostos. O que é muito interessante, que pouca gente menciona, e eu quero que vocês percebam, é o seguinte: é verdade, gente, olha só, que C, ao vir com a oposição, tem que dirigi-la contra os dois, em litisconsórcio. Mas reparem que o que C vai pedir em relação a B não coincide exatamente com o que C vai pedir em relação a A. Como assim, professor? É que A e B não estão na mesma situação em relação à coisa. Vocês concordam? A coisa está com B, que quer mantê-la. A coisa não está com A, que quer reavê-la. Ora, vocês lembram que no nosso ordenamento jurídico, nos processos de conhecimento, existem 3 tipos de pedido possíveis. O pedido condenatório. Quando o pedido condenatório é aquele em que o autor quer impor ao réu uma obrigação, ou de pagar, ou de fazer e não fazer, ou de entregar a coisa. Existe o pedido constitutivo, em que eu quero constituir ou desconstituir uma relação jurídica, e existe o pedido declaratório, em que eu quero afastar uma dúvida sobre a existência ou inexistência de uma relação jurídica. Todos de acordo? Agora vamos pensar comigo. O bem está com B. É o B que tem a posse do bem. C quer receber o bem, ficar com o bem. Que tipo de pedido C vai dirigir contra B? Pensem. C vai pedir ao juiz que, em relação a B, faça o quê? Condene. A que tipo de obrigação? Entregar. Né? Aqui o pedido vai ser condenatório, a entrega de coisa. Condenatório. Ótimo. Mas o pedido que C vai fazer em relação a A não pode ser condenatório a entrega de coisa. Pura e simplesmente porque a coisa não está com A. O A só tem uma pretensão. Então, que tipo de pedido C vai fazer em relação a A, provavelmente? Que o juiz declare que A não tem direito ao bem.
Tá? Um pedido declaratório negativo, né? Que o juiz declara que ele não tem. Tudo bem? Ótimo. Então, já sabemos que tem um litisconsórcio na oposição necessário, mas que o pedido contra cada um dos litisconsórcios não é necessariamente o mesmo. Outra coisa muito importante na oposição, gente, que eu queria que vocês enxergassem, que eu acho muito legal, assim, muito interessante, é o seguinte. Frequentemente, ou mais de uma vez aqui, eu acho, eu fiz uso de uma expressão processual, uma expressão muito comum em processo civil, que tem um significado próprio. É muito comum, vocês vão encontrar frequentemente, os processualistas dizerem, olha, tal ação tem relação de prejudicialidade com outra ação. O que significa a expressão ter relação de prejudicialidade? Será que vocês se lembram? Quando o processualista diz a ação X tem relação de prejudicialidade com a ação Y, o que significa? Ter relação de prejudicialidade significa que o resultado de uma afeta, repercute, influi no da outra. Tá? Então, claro, se há relação de prejudicialidade, primeiro, se há relação de prejudicialidade, nós estamos pressupondo a existência de duas ou mais ações, né? Cuja particularidade é o fato de o resultado da primeira poder repercutir, poder interferir no resultado da segunda. Eu acho, não preciso lembrá-los, talvez o exemplo mais banal que eu possa dar a vocês é o seguinte: imaginem uma ação de investigação de paternidade e uma ação de alimentos. Vocês concordam que a investigação de paternidade tem relação de prejudicialidade com a ação de alimentos? Por quê? Porque o resultado da investigação de paternidade afeta diretamente o resultado da ação de alimentos. Porque se for reconhecida a paternidade, provavelmente se terá direito ao alimento. Se não for reconhecida a paternidade, certamente não se terá o direito ao alimento. Tá certo? Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque eu mostrei para vocês que aqui na lousa tem duas ações. A de A contra B, que é a ação principal, e a oposição, que é de C contra A e B. Agora, o que há de mais importante que eu queria que vocês enxergassem é que, tanto na lide originária, quanto agora na oposição, está em disputa o mesmo bem, a mesma coisa litigiosa. O que significa dizer que, veja se vocês estão de acordo, se o juiz acolher a oposição de C, atribuindo a ele o bem, inexoravelmente ele tem que desacolher a lide original. Para o juiz declarar que o bem é de C, ele tem que declarar que não é de A. O que significa dizer que a procedência da oposição forçosamente leva à improcedência. Não é extinção sem julgamento do mérito. Por quê? Por que não é extinção sem julgamento do mérito? Porque o juiz, na sentença, vai dizer de quem é o bem. Ele tá julgando o direito de A, de B e de C. Se ele diz que o direito é de C, ele vai ter que dizer que o direito não é de A. Portanto, ele vai julgar procedente a oposição. Se ele julgar procedente a oposição, forçosamente ele terá que julgar improcedente a lide originária. Entenderam o meu raciocínio? O que significa dizer que sim, o resultado da oposição, influi, né, no resultado da lide principal, o que significa dizer que entre a oposição e a lide principal existe uma relação de prejudicialidade. Ótimo. Então vamos, gente, aproveitar a oportunidade para examinar todos os resultados possíveis. Vamos lá. Voltando aqui para a lousa. É possível, senhores juízes,
o juiz julgar procedente a oposição e improcedente a lide principal, claro, caso em que o juiz estará reconhecendo o direito de quem? De ser. É possível o juiz julgar improcedente a oposição e procedente a lide principal? Sim ou não? Sim. Caso em que o juiz estará reconhecendo o direito de A. É possível, senhores advogados, o juiz julgar improcedente a oposição e improcedente a lide principal? É caso em que o bem será de quem? De B. Se o juiz julgou improcedente a oposição e improcedente a principal, é porque o bem é de B. Não vamos fazer como numa outra turma. Ah, professor, aí não é de ninguém. Como não é de ninguém? A disputa é entre os três. Se o juiz não está acolhendo nem a oposição nem a principal, o bem vai ficar com quem está, com B. Agora, o que não dá é para o juiz julgar procedente a oposição e procedente a lide principal. Até dá, gente, antes que alguém me pergunte, eu acho que até dá para o juiz julgar parcialmente procedente a oposição e parcialmente procedente à lide principal. Por exemplo, se ele achar que o bem tem que ficar metade com C e metade com A, que o bem é dos dois, sei lá, metade com cada um, ele vai julgar parcialmente procedente à oposição, atribuindo uma metade a C e parcialmente procedente à lide originária, atribuindo a outra metade a A. Agora, o que não dá é para o juiz julgar inteiramente procedentes as duas ações. Isso não dá. Não é? Tudo bem? Olha, gente, antes de avançar na parte mais procedimental, o que eu acho que é a parte até mais interessante, eu me lembro sempre, quando eu dou essa aula, de uma pergunta que foi feita num concurso escrito, numa prova escrita da magistratura, acho que aqui de São Paulo, muitos anos atrás, em que se pedia ao candidato que fizesse a distinção de cabimento entre a oposição, quando que cabe oposição, perguntava o examinador, e quando que cabe embargos de terceiro. Então, vamos por partes. Deixa eu ver como é que eu começo a dizer isso. Na oposição, eu já vou me aprofundar, mas na oposição nós temos um terceiro que vem disputar um bem que já vinha sendo objeto do litígio. O examinador percebeu o seguinte, e nos embargos de terceiro? Os embargos de terceiro também são ajuizados por um terceiro para reaver um bem que foi atingido, que foi constrito num processo do qual esse terceiro não faz parte. Então a pergunta é: qual é a diferença entre oposição e embargos de terceiro? Quando que cabe um, quando que cabe outro? É interessante, né? Porque em muitas turmas aqui, às vezes em que eu pergunto isso, o aluno, a pessoa responde o seguinte: professor, eu acho que é fácil. Acho que é fácil. É oposição sendo forma de intervenção de terceiros, pressupõe que existe em andamento um processo de conhecimento. Só cabe intervenção de terceiros em processo de conhecimento. E embargos de terceiro, professor, com o nome embargo, eu acho que só cabe associado a processo de execução. Errado. Errado. Não presta. A primeira parte é verdadeira. É verdade que oposição só cabe em processo de
conhecimento, verdadeira. Mas que embargos de terceiro só cabam associados a processo de execução é falso. Embargos de terceiro cabe sempre que houver apreensão indevida de bem de terceiro. Sempre que num processo, ou por um engano, ou por uma razão qualquer, houver apreensão indevida de bem de um terceiro, como é que o terceiro faz para liberar o seu bem? Por embargos de terceiro. Esta apreensão de bens, pode ocorrer em processo de execução. Aliás, é o mais comum, né? Penhoras, arrestos. Mas pode ocorrer em processo cautelar. Quem já não ouviu falar da cautelar de arresto, por exemplo, em que há apreensão de bens? E pode acontecer em processo de conhecimento. O juiz pode dar uma tutela antecipada mandando apreender um bem. Como é que eu faço para liberar o bem se eu sou um terceiro? Embargos de terceiro. Então, veja, os embargos de terceiro podem estar associados a qualquer tipo de processo. Então, isso não serve para diferenciar o cabimento da oposição do cabimento de embargos de terceiro. O que serve para diferenciar? Primeiro, vamos aprofundar um pouco as diferenças. Vamos pegar uma situação banal primeiro, de execução. Imagine um banco executando um particular por 50 mil reais, né, relativos a uma dívida. Se o devedor não pagar, se o devedor não paga essa dívida, e o banco executa, o devedor vai ser citado para em 3 dias pagar sob pena de penhora. Nós não estudamos execução aqui, mas vocês sabem, né? No caso de execução por quantia, execução em dinheiro, como é que ela funciona? Apreendendo bens do devedor para poder vender esses bens e pagar a dívida, ok? Então, se não há o pagamento, o oficial de justiça sai para penhorar bens de X. Vamos imaginar que ao fazer essa penhora, o oficial de justiça acabe penhorando um carro que ele, oficial de justiça, encontrou na garagem de X. Estava ali na garagem, o oficial de justiça apressadamente penhorou, mas o carro era de Y, amigo de X, que por acaso estava aquele dia na garagem. A pergunta é, como é que Y faz para liberar o bem? Que não é de X e sim dele Y. Embargos de terceiro. Por que não oposição, independentemente de ser execução? O que eu queria que vocês enxergassem? Parem um minutinho. Nesta execução do banco contra X, qual é a coisa litigiosa? Qual é o objeto do litígio entre o banco e X? É uma determinada quantia em dinheiro, 50 mil reais. É o carro que é o objeto litigioso? Não. É uma determinada quantia em dinheiro. Tá? Quando o Y entrar com embargos de terceiro, ele vai entrar com embargos de terceiro para liberar o carro. Tá? Aí vem a pergunta, então. O objeto dos embargos de terceiro coincide com o objeto da lide principal? Resposta, não. O objeto dos embargos de terceiro é o carro. O objeto da lide principal é uma determinada quantia em dinheiro. O que significa dizer que nos embargos de terceiro, o embargante não vai entrar na briga pelo mesmo objeto litigioso. Ele não quer o que é o objeto de disputa aqui na lide principal. Tá? Então, o que ele quer é liberar um bem indevidamente atingido. Então, gente, olhem para cá, um minutinho. Acho que a principal diferença, assim, o que salta aos olhos quando a gente compara a oposição com o embargo de terceiro, é que só na oposição o terceiro vai a juízo, só na oposição, para disputar
o mesmo objeto litigioso da lide principal. Ele quer que o juiz afaste a pretensão dos litigantes para que acolha a dele, sobre o mesmo bem, sobre o mesmo objeto. Nos embargos de terceiro, não. Nos embargos de terceiro, a gente quer liberar um bem que é nosso, mas que não é o objeto do litígio. Vocês percebem a diferença? E como consequência disso, como corolário disso, o que acaba acontecendo é o seguinte: ajuizados os embargos de terceiro, olha só, olha aqui na lousa. Ajuizados os embargos de terceiro por Y, para liberar o seu carro, caso o juiz acolha esses embargos de terceiro e mande devolver o carro para Y, isso tem relação de prejudicialidade com a execução, ou a execução continuará normalmente com a penhora de outros bens? Continua. A execução continua. Não tem relação de prejudicialidade entre os embargos de terceiro e a lide principal. Não tem. Como existe entre a oposição e a lide principal. Tá? Então, só dando um exemplo melhorzinho um pouco. Vamos pegar um exemplo um pouco mais sofisticado. Vai? Esse exemplo está muito simples. Vamos imaginar, dividir a lousa aqui, um terreno aqui. Tá? Vamos imaginar que nos dois casos o terreno esteja ocupado por B e que A queira mover contra B uma ação possessória desse terreno. Tá? Então nós vamos ter nos dois exemplos uma ação possessória de A contra B. De A contra B. Professor, mas são iguais os casos, calma. Então, duas ações de A contra B possessórias. Agora me ajudem aqui. Vamos voltar. Imagine que nesse primeiro exemplo, um terceiro, C, queira ir a juízo com o seguinte argumento, com o seguinte pedido: Excelência, A, que é o bem, está ajuizando uma ação possessória porque ele diz que é ele que tem direito à posse. B está se defendendo, dizendo que quem tem direito à posse é ele, B. Mas, na verdade, Vossa Excelência não deve entregar a posse nem a A e nem mantê-la com B. Porque quem tem direito verdadeiramente a esta posse sou eu, C, por causa disso, disso e daquilo. Eu, portanto, C, é que tenho direito a essa posse. Se C for a juízo para isso, ele deve se valer de qual instrumento processual? Oposição. Por que oposição? Porque está em disputa a posse desse bem e o que C quer é exatamente a posse desse bem. De tal sorte, então ele tem que se valer da oposição, porque ele sabe que se o juiz der a posse para ele, inexoravelmente o juiz tem que afastar a posse dos outros dois. Tá certo? Então, aqui é a oposição. Como é que a gente descobriu? Comparando o que o opoente quer com aquilo que está sendo disputado na lide principal e vendo que há coincidência entre as duas coisas. Diferentemente, na hipótese B, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar o seguinte, que nessa ação possessória de A contra B, verificando o juiz que a possessória é de força nova, e portanto que B esbulhou a menos de 1 ano e 1 dia, vamos supor que o juiz dê a liminar em favor de A, a liminar possessória. O que significa dizer que o juiz, que o oficial de justiça, então, vai ter que reintegrar A na posse. Mas vamos imaginar que, ao cumprir o mandado de reintegração de posse, o oficial de justiça põe a A aqui dentro e, sem querer, inclua na reintegração de posse uma parte do terreno vizinho que pertence a C. De tal maneira que C queira ir a juízo agora para livrar da apreensão indevida um bem que lhe pertence, que foi indevidamente atingido.
qual seria a medida judicial para se obter a liberação deste bem? Não tenho embargos de terceiro. Por que embargos de terceiro? Primeiro, o que você quer liberar é isso aqui. E isso aqui não é o objeto litigioso. Né? Isso aqui é um bem, uma parte de um bem que foi indevidamente atingido, indevidamente constrito e que ele quer liberar. Embargos de terceiro. E vou além. Acolhidos esses embargos de terceiro, isso afeta o resultado da possessória entre A e B? Não. Não há relação de prejudicialidade. Portanto, não há como confundir oposição com embargo de terceiro. Tudo bem? Dando prosseguimento, avançando aqui no nosso exame da oposição, gente, eu acho que agora a gente tem condições, elementos para passar para a parte que eu acho mais interessante, que é o procedimento da oposição. Como é que ela se processa, né? A parte processual, propriamente dita. Para vocês entenderem a oposição, é preciso que vocês saibam, em primeiro lugar, que a oposição, evidentemente, pressupõe a existência de uma ação em andamento, mas, diz o nosso Código de Processo Civil, só cabe oposição se a ação principal, se no momento em que ela for protocolada, no momento que ela for apresentada a juízo, a oposição, a lide principal estiver entre a citação e a sentença de primeiro grau. Sentença. Então, o juiz, na hora de receber ou não a oposição, tem que ter esse cuidado. Ele tem que ver a data que a oposição foi protocolada. A oposição foi protocolada no dia 9 de abril. Nesse momento em que fase estava a lide principal? Ela tem que estar entre a citação e a sentença. O que quer dizer, não cabe ainda a oposição, não caberá a oposição, se na lide principal não tiver havido ainda a citação. Nem cabe mais a oposição se na lide principal já tiver havido sentença. Vamos pensar por quê. Primeiro, por que não cabe ainda oposição se não houve citação na lide principal? Vocês têm condições de responder. Ora, é porque para haver oposição pressupõe-se que haja coisa litigiosa. E só há coisa litigiosa depois da citação válida no processo principal. Tá? Por outro lado, por que já não cabe mais oposição se houver sentença? Porque a oposição é útil, a oposição funciona para que o juiz possa, de uma única vez, julgar a lide originária e julgar a oposição. Ora, se a lide originária já está sentenciada, não se admite mais, não cabe mais oposição. Né? Então, a oposição cabe nesse ínterim, enquanto o processo originário principal estiver entre a citação e a sentença. Mas, aqui vem o ponto principal, é preciso que vocês saibam que a oposição pode seguir um de dois procedimentos possíveis. Existem dois procedimentos possíveis da oposição. Quais? Ela pode seguir, vamos dizer assim, o procedimento 1 e o procedimento 2. Tá? São os dois procedimentos possíveis. Agora, professor, como é que eu faço para saber se a minha oposição vai observar o 1 ou o 2? Facílimo, não tem como errar. É preciso vocês verificarem a data em que a oposição está sendo protocolada. O dia do ajuizamento da oposição. Se
no dia do ajuizamento, no dia do protocolo da oposição, a lide principal estiver entre a citação e antes do início da audiência de instrução e julgamento, o procedimento a ser observado será o procedimento 1, que daqui a pouco eu vou descrever. Então, ó, lembrem, o que o juiz tem que ver? Pegar o dia, a data em que a oposição foi apresentada, protocolada. E aí pegar a lide originária, a lide principal, e verificar em que fase ela está. Se ela estiver entre a citação e o início da audiência de instrução e julgamento, o procedimento será o procedimento 1. Ok? Mas, se no momento do protocolo da oposição o processo estiver entre o início da audiência e a sentença, aí, então, o procedimento a ser observado será o de número 2. O que significa dizer, o procedimento da oposição variará conforme o momento em que ela for apresentada, a lide principal estiver menos ou mais adiantada. Se tiver menos adiantada, o procedimento será o 1. Se tiver mais adiantada, o procedimento será o 2. Sendo que, está na lousa, qual é o marco divisório? Qual é o marco divisório entre a observância do procedimento 1 e o procedimento 2? A audiência, cuida, não é do 331, não é ou qualquer outra audiência, é a audiência de instrução e julgamento. Portanto, já é uma fase final do processo, né? Audiência de instrução e julgamento. O que nos resta fazer, então? Examinar agora qual a diferença entre o procedimento 1 e o procedimento 2. Quais são essas diferenças? Vamos começar. Procedimento 1. O que caracteriza o procedimento 1 é que, se for ele o procedimento a ser observado, a oposição, ainda que tenha natureza jurídica de nova ação, não criará um novo processo. Isto é, ela se desenvolverá no mesmo processo e nos mesmos autos em que já corria a lide originária, formando tudo um processo único. Tá? Então, nós vamos ter nesse procedimento 1, nós tínhamos a lide originária, A contra B. Vai aparecer a oposição aqui, de C contra A e B, tudo num processo só, tudo num processo único, sem a criação de um processo autônomo. Então, isso significa que nós vamos ter, se eu não estou enganado, quantas ações? Ações. 2. Porém, quantos processos aqui? 1 processo. O que significa dizer, então, senhores juízes, que ao final, apesar de haver 2 ações ali dentro, quantas sentenças o juiz proferirá? Lembrando que sentença é o ato que põe fim ao processo. 1 sentença. Só que, naturalmente, uma sentença única, na qual o juiz terá que examinar as 2 ações. Por uma questão de lógica. Por tudo que nós vimos até este momento, por uma questão de lógica. Nessa sentença única que o juiz proferirá, qual das 2 ações ele julga primeiro? A oposição ou a originária?
o juiz tem que julgar primeiro a oposição. Por quê, professor? Porque nós acabamos de ver que é a oposição que guarda relação de prejudicialidade com a lide originária. De tal sorte que se o juiz acolhe a oposição, inexoravelmente ele tem que desacolher a lide originária. Então, assim, é uma sentença única, é uma sentença só, mas no desenvolvimento lógico, o juiz tem que examinar as duas coisas ao mesmo tempo. Examinar primeiro a oposição, primeiro a oposição e depois a lide principal originária. Tá? Lembrando só que, rapidamente, sem pensar muito, se A tiver razão, qual vai ser a sentença? A tiver razão. Improcedente a oposição, procedente a lide originária. Se C tiver razão, procedente a oposição, improcedente a lide originária. Se B tiver razão, improcedente a oposição e improcedente a lide principal. E se o juiz estiver louco, procedentes as duas, que é esse resultado realmente só em caso de loucura do juiz. Tudo bem? Isso no caso da oposição seguir o procedimento número 1. Caso, no entanto, a oposição siga o procedimento número 2, só para a gente terminar, para a próxima aula, se a oposição seguir o procedimento número 2, o que muda é que aí, então, ela criará para si, formará para si um novo processo. Então, aqui nós vamos ter dois processos, o de A contra B e o de C contra A e B. Não sei o que acontece aqui. De C contra... Ficou um pouquinho tumultuado aqui, mas vocês já percebem que a oposição é de C contra A e B, não é? Vamos ver se funciona. C contra A e B. Em processos autônomos, em processos separados, em processos distintos, que, porém, isso é muito importante, daí a gente termina. São processos que não devem nem sequer ser apensados, mas que têm que correr na mesma vara. Portanto, para terminar a aula, daí a gente volta na próxima. Se a oposição vai correr em separado, vai formar um processo autônomo distinto, mas tem que correr na mesma vara, ela tem que ser distribuída pelo opoente de que maneira? Por dependência. A próxima aula, não dá tempo da gente continuar, a próxima aula vai ser inteiramente dedicada, até terminar, né, inteiramente dedicada a distinguir o procedimento da oposição 1 da oposição 2. Mas a gente deixa para começar isso na próxima aula, já não dá mais tempo. Até lá, gente.